Boa noite a todos, vereadores, vereadoras, público em geral. Como já foi falado, sou conselheira tutelar, as minhas colegas de trabalho, primeiro conselho, segundo conselho presente também. Estou representando tanto o primeiro como o segundo conselho também, e vou falar das atribuições do conselho tutelar, que elas são limitadas. Nós não temos atribuições de dar guarda para pais, direitos de visita, tudo isso eu vou transcorrer isso aí em 5 minutos, como já foi falado. Atribuições do Conselho Tutelar está no ECA, artigo 136, que o Conselho Tutelar é um órgão federal. Ele foi criado na Lei 8.069, 13 de julho de 1990. E não vou falar assim, vou falar de mim, que eu sou conselheira tutelar desde que o conselho foi criado em Limeira, desde 1998. Tem vereadores aqui que me conhecem dessa época que eu fui eleita conselheira tutelar pela primeira vez. Atribuição do Conselho Tutelar, artigo 136. Requisitar serviços públicos na área da saúde, educação, previdência, trabalho, na área social, principalmente, que nós requisitamos, e segurança. E essas requisições, quando nós requisitamos, elas têm que ser cumpridas. Para isso, nós somos eleitas e é uma lei federal que tem que ser cumprida quando se requisita, tanto para a criança e adolescente, quanto para um tratamento de aplicação de medida aos pais, conforme artigo 129 do ECA, que nós, conselheiros tutelares, aplicamos medidas adolescente e aos pais quando estes direitos são violados ou ameaçados. E o artigo 98 do ECA é bem claro também. O adolescente, quando o seu direito está garantido, ele viola esse direito em razão da sua própria conduta, esse adolescente, quando essa denúncia chega ao conselho tutelar, conselheiro tutelar ou conselheira tem por obrigação aplicar a medida. Qual foi a violação do direito, que ele mesmo violou o direito dele. Artigo 98, que são, em razão da própria conduta, o 105, aplicação de medida, que o Conselho Tutelar aplica, e quanto à aplicação de medida em ato infracional, o Conselho Tutelar só aplica a medida em ato infracional à criança. E quanto ao adolescente, é somente aplicação de medida a tratamento de toxicomano ou atendimento psicológico. Outras atribuições de adolescente em ato infracional é a juíza que aplica, tanto para a prestação de serviço à comunidade, como para a liberdade assistida. Não é o Conselho Tutelar. E o 129 é quando os pais são omissos em relação ao direito de seus filhos. Um exemplo, seu filho está matriculado numa escola e o pai tem ciência que esse filho não está comparecendo à escola, ele está sendo omisso. E a escola, no artigo 56 do ECA, tem por obrigação comunicar ao Conselho Tutelar de evasão escolar, faltas injustificadas e denúncia de maus tratos, supostas violações de outros direitos também. E, com isso, o Conselho Tutelar também aplica essas medidas. Um exemplo que eu vou citar, o pai é usuário de entorpecentes, a mãe também. E aí vem essa denúncia no Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar tem por obrigação acompanhar essa denúncia, se for o caso, fazer o boletim de ocorrência e procurar a família extensa até 3º grau, que no caso seria isso tudo dentro da lei do ECA. Tio, avó, prima, parente sanguíneo. Nós não podemos entregar a criança a quem não é parente sanguíneo de outra criança, que isso aí também é um desvio de função, como foi falado aqui, que o Conselho Tutelar desvia função. O Conselho Tutelar desvia função se nós der uma guarda, que nós não trabalhamos com guarda, de dar guarda para pai nenhum, para mãe nenhuma, e também não trabalhamos dando direito de visita. Isso aí é advogado. Quando um pai comparece querendo, me separei, eu quero a guarda do meu filho, estou em conflito com minha ex-esposa, Conselho Tutelar,
Se o senhor tem condições de constituir um advogado, que constitua esse advogado. Pode se não, concluir. procura a Defensoria Pública. Pode concluir. Posso concluir? E o Conselho Tutelar também, ele não orienta os pais a não colocar, as mães a não colocarem o nome dos genitores em sua certidão de nascimento. Isso não existe. Aliás, nós trabalhamos para garantir esse direito. Se a mãe não quer pôr o nome do genitor na certidão de nascimento do seu filho, é uma decisão dela, não a orientação do Conselho Tutelar. Não orientamos também a mãe a não aceitar alimentos quando o pai leva para a sua família. Isso não é orientação do Conselho Tutelar. E outras denúncias que chegam ao Conselho Tutelar, todas são apuradas e aplicadas medidas. E quanto também a afastamento de família, é DDM, encaminha para o judiciário que afasta o agressor da vítima. E também eu quero só concluir mais uma coisa. Aqui em Limeira nós temos a Casa da Mulher Vitimizada, que trabalhamos também quando essas mães são agredidas com seus filhos, nós acolhemos nessa casa também que são vítimas. Isso tudo um trabalho de acompanhamento do Conselho Tutelar com essas crianças. Outra, só mais uma. Quando a criança é tirada dos pais, a criança está em risco, quantas conselheiras que estão aqui, que já foram para o Norte e Nordeste, levar crianças que estavam em risco aqui, fazendo recâmbio de avião, tudo com autorização judicial, acompanhamento da promotoria, levar lá no Ceará, Pernambuco, ou cidades vizinhas. Recentemente estive com uma outra conselheira aqui, levando uma criança para Ibitinga, que a mãe veio a denúncia que a mãe estava vendendo essa criança, foi tudo apurado e entregamos essa criança para a avó em Ibitinga. Isso tudo um trabalho de conselho para conselho dentro da lei. Nós não violamos, somos violadores de direito, e sim, nós aplicamos a medida, acompanhando com esses adolescentes, eles têm os seus direitos violados e ameaçados, tanto na família, como o próprio adolescente. E quero ressaltar também que no Conselho Tutelar trabalhamos 24 horas, tem 2 conselheiros de plantão sempre, e tem 2 conselhos atendimento no período da manhã, período da tarde, e na lei municipal fala que o conselheiro tutelar trabalha 8 horas, nós não trabalhamos 8 horas. Muitas vezes nós redobramos o nosso horário. Conclua, por favor. Certo? E eu quero agradecer aqui a todos os vereadores o apoio, e o vereador Aloísio Andrade. E essas são uma das situações e atribuições do Conselho que nós trabalhamos, que é um trabalho que eu falo pelos companheiros que estão aí, companheiros mesmo, que se um vai para uma fiscalização, o grupo todo sempre está junto. Tá certo, senhora. Muito obrigado, tá? É salvo lembrar que a conselheira está aqui esclarecendo as atividades do Conselho Tutelar, as prerrogativas, visto que semana passada teve um denunciante aqui nessa casa. Muito obrigado por a senhora estar aqui, essa casa está sempre de portas abertas.